A paz do Senhor, amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Vamos chamar aqui o pessoal, todos que estão aqui para assistir a mais uma aula. Vamos para o capítulo 2 de Apocalipse. Quem é que se lembra o que significa Apocalipse? Podem ir falando, fiquem à vontade. Quem quiser tirar dúvida no privado, fiquem à vontade também, certo? Essa aula de Apocalipse, ela é textual, quer dizer que eu vou explicando os versículos, dando referências, mas também comentando. Vamos ver hoje, vamos ver aqui na Bíblia, as minhas anotações, as coisas que são, né? Agora, nós vimos no capítulo 1 as coisas que viste. Agora vamos começar a carta às 7 igrejas, tá bom? Então, em breve, vocês vão entender que Apocalipse, nessa parte, foi histórica, né? Glória a Deus. Essa parte que nós vamos começar, vocês sintam pelo capítulo 1, versículo 20, dá a entender pelo texto, vocês prestando bem atenção, vocês chegam até quase a sentir o João falando, expressando o jeito, ele explicando já, então já ia dar a entender a revelação. Ele disse, olha, veja só, este é o mistério das 7 estrelas. Ele começa a dizer, este é o mistério. Se disse que o mistério está sendo explicado agora, passa a ser revelação, né? E aí ele começa a carta à igreja de Éfeso, certo? E nós vamos nos deter de igreja a igreja. Então vamos falar um pouco de cada. Talvez você que está aí no outro lado se identifique sua vida espiritual com essa igreja chamada Éfeso, que o nome significa desejável, né? Então, nós vamos aqui fazer uma análise da igreja de Éfeso. Então, primeiro eu vou ler o texto, vou explicar o texto e depois eu dou alguns dados aqui para vocês. Já está chegando joinhas, manda joinha mesmo. Esse vídeo vai estar no YouTube para que vocês, quando terminar a transmissão, já começarei a colocar no YouTube para que vocês possam compartilhá-lo também com outras pessoas, tá bom? Então, o livro de Apocalipse é um dos livros mais requeridos para que você possa explicar. Aqui eu estou bem neutro, certo? Apesar que a minha posição é clara, certo? Eu sou biblicista. Então, nós vamos entender que um biblicista ele vai estudar a Escritura, ele vai se deter à Escritura. Mas dentro das interpretações majoritárias, creio que na maioria dela, claro que não em tudo que se aplica, eu sou arminiano, né? Então, seria essa a definição. Porém, nem tudo que Armínio falou eu concordo. Então, eu acho que eu sou mais arminiano do que o próprio Armínio, né? Aí o negócio pega. Mas não creio que exista só essas duas, certo? Porque existem outros reformadores, né? Ao qual o Zwingli eu me identifico muito, certo? E alguns até calvinistas eu também, apesar que o Armínio ele era calvinista. Então, eu estou aqui convidando pessoas, vocês podem convidar aí, e sempre que eu tiver um tempo, porque agora estou trabalhando, mas, para a honra e glória do Seu Jesus, mas sempre que eu tenho tempo, eu vou convidando as pessoas para fazer esses vídeos, certo? Então, amados, estamos aqui, conforme for chegando as pessoas de Deus, vamos ver que nós estamos de acordo com a vontade do Altíssimo, né? O Alexandro Costa, né?
Chegou Camila e Maxwell, Deus os abençoe. Vamos falar sobre Apocalipse capítulo 2. Boa noite, Maxwell e Camila. Então, olha só, aqui vamos começar na igreja de Éfeso. Talvez você esteja identificado com ela. Então, veja que no capítulo 2, no versículo 1, o João vai, que a gente vê que é João, por quê? Olha lá no texto, em Apocalipse capítulo 1. Ele vai abrir uma apresentação, dizer que um anjo expressou ao seu servo João, ao servo de Jesus Cristo, as coisas que vistes. Agora nós vamos ver as coisas que são, vai de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, o 3, até o capítulo 3, versículo 22, as coisas que são. Certo? Então, aqui estamos no presente da época lá. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Que anjo era esse? Era o pastor de lá. Raramente se aplicava esse termo ângelos ao ser humano, mas se aplica ainda, certo? Assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. O que é isso? Uma apresentação. Você pode botar no final do versículo, se você quiser aí. A apresentação de Cristo. Ele é, certo? O que estava revelando, passou as informações ao anjo, e agora este anjo estava passando a João. E agora João, já com as revelações, ele está passando aos pastores locais. E ele chega e diz agora, assim declara, certo? Declara aquele que tem as 7 estrelas. Quem é? Jesus. Na mão direita, que é a mão da bênção, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro, certo? Então, a gente vendo aqui, essa igreja, essas 7 realmente existiram lá na Ásia Menor, certo? Apesar disso, a gente vai ver um retrato de certa sequência de degradação espiritual, ou seja, foi decaindo. Pastora Ellen, Deus abençoe, Josenberg Soares, Deus abençoe. E aí a gente vai vendo uma degradação espiritual. E precisava de uma revelação devido à grande perseguição pelo Império Romano, certo? Então, o que acontece? Nós que estamos a saber que tem esta degradação espiritual e moral dessas igrejas, elas vão acontecer gradualmente. Aí chega Jesus Cristo com a revelação. Aí eu disse, até completar a apatia exemplificada pela igreja de Laodiceia. Veja só, teve uma degradação espiritual, moral, certo? Ao longo da história. Aí até chegar ao estado degradante de Laodiceia. Mas veja, Jesus se apresenta e agora ele vai dar um elogio. No versículo 2, Jesus, de Apocalipse 2:2, Jesus vai dar um elogio a essa igreja que tem por nome Éfeso, que significa desejável. Meu Deus, né? Então, era uma igreja desejável, vamos ver, né? O elogio. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo, olha aquilo que Jesus viu que você fez, como a tua perseverança. Sabe aquelas forças que você está cansado e que você não aguenta mais e que você diz consigo mesmo, nossa, está difícil, mas continua. Isso se chama perseverar, né? Continuar, ir, apesar que você se considera incapaz, considerando que você é uma pessoa que fraqueja, que todos têm limitações, mas você continua. Aí ele diz, e que você não pode tolerar pessoas más, pessoas ruins, que puseste à prova aqueles que se declararam
apóstolos, mas não são. Olha, veja que essa igreja ela tem uma aptidão espiritual de testar os obreiros. Meu Deus. E Jesus está elogiando isso. Então, muitas das vezes a gente diz, por que essa igreja está testando tanto? A Bíblia manda testar. Né? Tá aqui, ó. Jesus elogiando. Não pode tolerar pessoas ruins que puseste à prova aqueles a si mesmos se declararam apóstolos. Ó, se eles mesmos estavam se declarando apóstolos, é claro que eles não eram, né? Mas não são. E descobriste que eram impostores. Ora, se a igreja descobriu que eram impostores, é claro que realmente não era aquilo. Então, Jesus dá este elogio. A igreja primitiva, ela tinha um hábito e cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas. Eles eram uma igreja bereana. Então, a igreja bereana de Bereia, ela examinava as escrituras. Fulano falou, me mostre. Ah, mas não sei o quê. Me mostre o texto, certo? Me mostre o raciocínio da escritura. Muitas das coisas você não vai ver a palavra lá. Por exemplo, se você for examinar, você não vai ver a palavra pastora, mas você vai ver mulheres em liderança, certo? Tem que ser pastora, o nome? Invente qualquer nome, mas a mulher tinha mulher na liderança, tanto na cultura judaica quanto na cultura cristã, certo? Da época. Priscila, por exemplo, e Áquila, tinha hora que Áquila estava na frente da obra, tinha hora que Priscila estava na frente da obra. E pessoas historicistas confirmam isso, certo? E aqui eles dizem o que nesse comentário? Eles a fim de verificar a correção e fidedignidade bíblica. Então, Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo trabalhou por 2 anos em Éfeso, certo? A capital da província romana da Ásia. Então, ele falava o latim, certo? Na época. O grego, certo? E quem era judeu falava o hebraico. Então, eram essas 3 línguas ali, sabe? Naquela miscelânea, né? Sua carta aos Efésios se dirige, acima de tudo, aos cristãos da localidade. Então, era a igreja local. Muitas escavações foram feitas no local. A quem visita a cidade hoje em dia pode avistar a impressionante biblioteca de Celso. Vocês pesquisam na história. Que fica no início da rua principal. Veja a cidade de Éfeso em Atos 19. Depois vocês podem. Alex William, Deus abençoe. Então, aquela cidade, Éfeso em Atos 19, é essa mesma Éfeso que está aqui, certo? Vamos dar só uma passeada lá em Atos 19 para a gente ver isso daqui, que eu não quero deixar tão extenso esse vídeo. Atos 19, você vai ver aqui, ó. O capítulo é extenso, mas tem aqui, no início, ele vai dizer: E aconteceu, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou: Recebestes o Espírito Santo na época em que vocês creram? Ao que eles responderam: De forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Então tem gente dizendo que cessou os dons, que não existe, que esse Espírito Santo é o Deus Pai. Não tem como, porque senão Paulo tinha perguntado: recebesse o Pai? Não tem lógica, entendeu? Mas recebesse o Espírito Santo, que é depois que Jesus disse que enviar o Pai era, não tem condição. Ele ia enviar o outro Consolador, né? Paracleto. Diante disso, Paulo questionou: ora, em que tipo de batismo é do Pai? O batismo do Pai? Não é, né? Então fosse batizados no de João.
Vocês vejam aí a referência ao batismo com o ou no Espírito Santo. Então, Paulo lhe explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E, compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, que muitos dizem que parou, e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Isso foi muito depois, cerca de 13 anos depois do Pentecostes, certo? Então, voltando para Apocalipse capítulo 2, vamos ver aqui, né, a visão, a mensagem de 7 igrejas. As cartas foram escritas para suprir a necessidade dessas igrejas, né? Específicas em Éfeso, na região 5 vizinha, mas também lidam com tópicos relevantes ao povo de Deus em todos os tempos, em todos os lugares. Eles seguem um padrão estabelecido. A saudação é seguida de uma descrição específica de Cristo com o seu conheço. Então, conheço as tuas obras. Agora vem a crítica, né? Ainda no 3, ainda tem um elogio. Ó. Tens perseverado e suportado sofrimento de toda espécie por causa do meu nome. Você tem? Por causa do nome de Jesus? Escárnio, zombaria, às vezes. Às vezes você tem que defender a sua fé e mostrar o porquê que você acredita. Você tem feito isso para receber esse elogio de Jesus um dia? E não te deixaste desfalecer. Até aqui, o 2 e o 3, elogio. Pode colocar, elogio de Jesus à igreja de Éfeso. Você pode botar no rodapé aí. Só que o 4 vem uma crítica de Jesus. Essa igreja recebeu um elogio antes. Muitas das vezes, você deve fazer isso. Deu parabéns, beleza, bacana, você está indo certo por aqui. Aprenda com Jesus. Mas em seguida, diga onde ele precisa melhorar. Entretanto, tenho contra ti, esse contra ti é a crítica, né? O fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Que primeiro amor seria esse? Recorda-te de onde caíste. Se caiu, primeiro amor seria o estar em pé em Cristo. Né? Arrepende-te, quer dizer que errou. Né? E volta à prática das primeiras obras. Que primeiras obras é aquela que a gente pratica quando nós estamos... E esses 5 aqui é um conselho. Anote aí os 5. Conselho de Jesus. Ele está dando um conselho. Se lembre, recorde-se de onde você caiu, certo? Volte à prática das primeiras obras. Jejum, oração, amor, né? Aquela coisa maravilhosa. Arrepender-se, errou, pede perdão, certo? Estar nos cultos, amar, estar na presença do Senhor, parar de olhar os defeitos dos irmãos. Tudo isso é uma prática nova de boas obras, certo? Primeiras obras, discipulado. O que é que você aprendeu no discipulado? Aquela alegria de conhecer, aquela primeira alegria. Esse primeiro amor precisa estar renovado em você. Veja bem. E aí, nós continuamos vimos que Jesus, depois da crítica, ele dá um conselho. Ele não derruba o irmão. Ele não termina de matar. Tem muito irmão que faz isso, mas não é para fazer. Aí ele diz, portanto, se você não se arrepender, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Isso é uma coisa muito séria, certo? Aqui o termo em grego, traduzido por arrepende-te, significa transformar o teu pensamento e tuas ações. Transformar, mudança, certo? Assim também a expressão grega, em breve virei contra ti.
prenuncia uma visitação divina especial e urgente para julgamento imediato. Então, tirar o candelabro, visto que aqui no Apocalipse 1:20, ele vai dizer que os candelabros de ouro, as estrelas são os anjos das 7 igrejas, os candelabros são as 7 igrejas. Quer dizer que ele ia tirar o candelabro e ia apagar essa igreja do mapa, se não houvesse arrependimento daquela igreja. Veja que é a igreja que estava reunida ali em Éfeso. Tens, contudo, a teu favor outro elogio. Né? Então, se tem a favor, você já tem algum ganho. As práticas que odeias, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio, tá bom? Então, olha só. Em algumas versões da Bíblia, vai dizer que uma das práticas dos nicolaítas era a veneração ao ídolo, certo? Aí depois a gente fala sobre isso em outro vídeo. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Conselho, né, também. Então, veja bem, a expressão aqui da tradição relacionada à seita herética dos nicolaítas, com Nicolau, certo? Um prosélito de Antioquia, um dos 7 primeiros diáconos da igreja de Jerusalém, Atos 6:5. Na época de João, contudo, o sincretismo religioso e filosófico já era tão avassalador nas regiões da Ásia Menor que um grupo em Pérgamo que defendia as ideias de Balaão, né, e alguns outros heréticos de Tiatira que seguiam a Jezabel, não aquela Jezabel, mas uma Jezabel, vamos dizer assim, do Novo Testamento, que praticou alguns atos dela, só que incluiu a imoralidade. Então, se fosse a mesma Jezabel, era impossível. Mas era uma Jezabel que praticava o assassinato e incluiu a prostituição, certo? Então, veja que não tem como de lá de 2º Reis ser a mesma Jezabel daqui, visto que aquela morreu lá. Mas aqui era outra Jezabel, certo? Neotestamentária, do Novo Testamento, em que era realmente imoral. E aí aderiram ao movimento dos nicolaítas e fez essa miscelânea herética. Por isso que eu digo, eu vou falar em detalhes em um vídeo, mas aqui já está dando para vocês entenderem que eles estimulavam o paganismo e a libertinagem, que é a liberdade usada para praticar o mal. E aí nós vamos entendendo já o porquê que Deus, através de Jesus, dizia, eu odeio. E parabenizou a igreja, né? Então aqui nós encerramos essa da igreja de Éfeso, mas vamos comentar aqui algumas coisas do comentário. As cartas que foram escritas para suprir a necessidade das igrejas de Éfeso, na região, ela também segue um padrão estabelecido. A saudação é seguida de uma descrição específica de Cristo como o seu conheço. Ele elogia o que a igreja tem de bom. Em 5 das 7 cartas, o elogio é seguido por uma crítica e uma advertência, né? Um conselho. Cada carta termina com um apelo. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvir é diferente de escutar. Escutar, você ouve aqui, escutou aqui e sai por aqui. Agora, ouvir, você ouve e guarda. Entendeu? E aí vamos. É uma promessa. Nas 3 primeiras cartas, o apelo do primeiro, nas 4 últimas, aparece em primeiro lugar a promessa. 2, do 1 ao 7 em Éfeso, Atos 19, a igreja de Éfeso estava solidamente estabelecida na linha do discernimento espiritual. Então, em
vamos dizer assim, dom espiritual, de discernimento, ela estava já bem sólida. Tinha sido perseverante, mas seu amor, seja o amor a Cristo, o amor mútuo, ou o amor pela humanidade, não era mais o mesmo. Então, veja, o amor estava se esfriando já, e começou de lá, né? E hoje, imagine hoje nas igrejas. Ele precisava se arrepender, pois uma igreja sem amor não é igreja. Então, vamos lá. Aqui, para a gente dar um resumo, vocês devem entender o porquê que Jesus falou isso. Porque se você não consegue amar a si próprio, vai sair um suicídio. E se você não consegue amar o seu próximo, vai sair um assassinato. Por quê? Todo aquele que não ama a raiz se converterá em ódio. Nós devemos, então, pegar e seguir esses conselhos aqui. Faça uma avaliação espiritual sobrenatural. Porque esta parte do Apocalipse é histórica, ela é literal. Ela aconteceu já, certo? As coisas que são. Porém, essas igrejas ficaram como exemplo, que nós não terminamos capítulo 2, que eu estou fazendo por igrejas para vocês firmarem aí. Então, o que acontece? Essa igreja é a primeira para a avaliação do crente. Ela era uma igreja desejável, tinha uma biblioteca, tinha conhecimento, vamos explicar da seguinte forma, conhecimentos seculares, de nutrição, tinha conhecimento de boa alimentação, tinha conhecimento teológico, né? Tinha os melhores seminários, mas não tinha amor. O amor estava se esfriando. Qual é o conselho que Jesus dá? Jesus diz: vocês em discernimento espiritual, dom espiritual, muito bom, mas o amor, irmão, não começa pelo outro, não, começa pela gente. O amor, Deus tem que brotar em mim primeiro. Deus tem que pegar em mim, colocar em mim primeiro. Quando eu me amar, aí eu tenho capacidade de entender o segundo e o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua força, de toda a sua mente e de todo o seu poder. Aí eu tenho a capacidade de amar a Deus. Mas se eu não me amo, eu não amo ninguém. Aí o segundo, semelhante a este, vai ser: amarás o teu próximo como você ama a si mesmo. Tem gente que não entende. Uma vez uma pessoa perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus conta uma historinha, dizendo que 3 pessoas passaram lá. Mas só um, foi tocado em ajudar. Muitas das pessoas questionam quando você, por exemplo, dá uma moeda a um jovem, um menino que está trabalhando. E você dá do seu dinheiro e você recebe crítica. Espera aí, vamos avaliar a situação? O menino está trabalhando, ele não está vagabundando. Ele, em segundo caso, ele está fazendo uma coisa honesta ali. E você está auxiliando, você não pediu para comprar, você apenas ajudou. Ele, porque você ajudou, porque você sentiu de ajudar. Por quê? Porque ele é seu próximo. Ele é seu próximo, porque na hora que você vê o samaritano ali ajudando, tinha um sacerdote que tinha um conhecimento teológico de saber apresentar as oferendas a Deus. Tinha o levita que carregava a arca da aliança e era o diácono do Antigo Testamento. Ele também passou longe. Ele tinha a capacidade, porque ele escutava a lei diariamente. Ele era escriba também. O levita era escolhido como escriba também.
E ele, muitas das vezes, era escriba e às vezes tinha outras funções. Ele guardava os lugares santos. E o rejeitado, o samaritano, por Israel em peso. Mesmo fazendo tudo, ele era rejeitado. Então, o menor, ele disse, eu vou ajudar porque ele é meu próximo. Aí Jesus faz uma pergunta, qual desses era o próximo daquele que ajudou? Daquele que estava caído, aliás. Aí ele disse, o que teve misericórdia. Mas eles não quiseram dizer o samaritano. Mas Jesus deixou bem claro. Mas Jesus disse, faça o mesmo. Porque, irmão, Jesus disse para fazer o mesmo. Todo mundo é seu próximo? Não. Mas aquele que você sentir de ajudar, esse é seu próximo. Aí você fica obrigado, porque o mandamento ele tem um lado espiritual. Então, deixo bem claro aqui. O que mandamento eu estou falando aqui? O neotestamentário que Jesus falou, certo? Esses dois, que também está no Antigo Testamento. Mas ele está aqui. Então, igreja de Éfeso. Quem é a igreja de Éfeso aqui? Comece a voltar ao primeiro amor. Volte a ter amor pela obra. Volte a ter amor à sua alma. Volte a ter amor pela humanidade. Volte a ter amor pelo perdido. Cumpra suas promessas. Certo? E você vai ver o que Deus vai fazer. Senão, vai de mal a pior. Porque eu costumo dizer, pelo que entendi já pela Escritura, se você é uma pessoa que está andando com muita dificuldade com Cristo, pior sem Ele. Amém? Então, amados, a paz do Senhor, estamos aqui na primeira igreja. Próximo vídeo, vamos para a igreja chamada Esmirna, né? Esmirna é a segunda igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo do 8 ao 11. Tá bom? Então, a paz do Senhor e Deus os abençoe e os guarde.